A gente continua falando da tentativa brasileira de reciprocidade às tarifas de Donald Trump. E para isso eu converso agora com a Solange Surur, diretora de macroeconomia do BS no Brasil e colunista do Money. Solange, muito boa tarde. Esta sinalização de que o Brasil vai acionar a lei de reciprocidade causa arrepios no mundo privado. Tô certo ou tô errado? Porque eu acho que a gente já falou sobre os problemas disso tudo, né? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Naka. Sim, causa bastante apreensão, porque provavelmente, se a gente retaliar, usar a lei de fato, né, da reciprocidade e retaliar, a gente vai entrar num jogo de retaliações de um lado e de outro, e obviamente a economia americana, né, não preciso dizer, é muito mais importante, muito maior no mundo, e sofreria muito menos com a retaliação do Brasil do que a gente sofreria com a retaliação deles, né? No caso do Brasil, a gente importa dos Estados Unidos bastante insumo relevante para a nossa indústria, né? E isso poderia afetar muito os custos das indústrias no Brasil, né? Então, acho que esse é o grande temor dos empresários hoje. Esse é o temor do efeito direto, aumentar o custo de produção, mas tem um temor indireto, que aí não é só dos empresários, eu acho que é também do setor financeiro, a gente entrar nessa escalada de retaliação que eventualmente poderia acarretar numa diminuição de fluxo de investimento direto, numa questão de sanções maiores que impactassem também o nosso relacionamento com outros países, né? Como vocês citaram, os Estados Unidos ainda está fechando acordo com a União Europeia. Fechou, mas não fechou ainda os detalhes dos acordos com a União Europeia, com o Japão, com outros aliados, e o Brasil poderia acabar sendo prejudicado, né? Com essas negociações, afastando o Brasil de demais regiões, né? Isso é possível de acontecer. E Solange, o fato de o Brasil ter uma das hipóteses que circulou hoje em Brasília é a possibilidade de a gente ter uma retaliação não tarifária. O impacto econômico eventualmente seria menor disso, por exemplo, ao não taxar esses insumos que você citou? E que tipo de medida poderia ser não tarifária, a imposição de restrições, não sei, a serviços dos Estados Unidos? É possível imaginar que estratégia é essa? Olha, Naka, eu acho que o efeito de sanções, como, por exemplo, proibição de investimento de empresas americanas no Brasil, né, seriam bem piores do que uma tarifa que aumentasse Uhum. eventualmente a inflação. A gente acabaria, obviamente, com uma taxa de juros maior, um impacto na economia, mas é mais cíclico, né? Agora, um impacto estrutural de redução de fluxo de investimento, de transação entre países, né, e é muito negativo, inclusive poderia afetar empresas brasileiras que têm investimentos nos Estados Unidos. Aí a gente está falando de um outro patamar que certamente impactaria o preço, dos ativos de risco no Brasil como um todo. Captação de empresas, taxas de juros seriam maiores, o câmbio ficaria mais desvalorizado. Então, eu acho que a retaliação por parte do Brasil seria bem negativa, seria recebida pelo mercado como bem negativa mesmo. Solange, para a gente terminar aqui, eu queria te ouvir sobre um outro assunto. O Ibovespa bateu o recorde histórico agora há pouquinho. A gente uma alta discreta, mas o Ibovespa bateu novamente um patamar que a gente nunca tinha visto antes. Dá para dizer que a nossa economia está melhorando? O que tem feito preço na Bolsa? Já é a eleição do ano que vem? É o corte de juros nos Estados Unidos? Por que o Ibovespa bate recordes? Então, eu acho que tem 2 questões aí. Realmente, o cenário internacional está sendo favorável ao Brasil. A gente, infelizmente, não aproveita 100% disso, porque tem todas as questões domésticas envolvendo essa discussão que a gente falou de sanções americanas e tem todas as questões envolvendo o fiscal, né? Que está cada dia piorando um pouquinho mais, e principalmente a perspectiva para 2026.
mas você tem um cenário onde o Fed vai cortar juros, não por conta de pressão de governo americano, mas por conta de fundamentos, uma economia americana que está desacelerando, uma inflação que, a princípio, vai subir menos do que imaginava-se com o impacto das tarifas. Então, isso, o dólar mais fraco, traz fluxo para outros países, o Brasil se beneficia em algum grau, não tanto quanto poderíamos. A questão das eleições é óbvio que vai fazer preço nos ativos, né? Todo mundo está ansioso por entender qual vai ser a direção da política econômica em 2027, mas dito isso, eu acho que ainda faz pouco preço, porque no fundo, né, a incerteza ainda é muito grande, principalmente enquanto a gente não tiver desenvolvimentos que levem à definição do candidato da oposição com mais probabilidade de ir para o segundo turno, né? Então vai ter muita volatilidade, uma pesquisa vai mostrar uma coisa, a outra no outro dia mostra outra, né? No fundo também você tem um cenário onde a inflação no Brasil está caindo, o desemprego está baixo, medidas fiscais estão sendo anunciadas. Então, eu acho que ainda é um cenário muito incerto. Agora, o mercado é volátil, reage a cada notícia, a cada pesquisa, e vai continuar sendo assim. Mas eu digo que assim, acho que o impacto da eleição mais claramente nos mercados deverá acontecer quando a definição dos candidatos ficar mais evidente. Pode ser ainda no final desse ano, tem muita gente que especula que vai ser antecipada para o finalzinho do ano, tem muita gente que especula que só início de abril do ano que vem, quando termina o prazo de descompatibilização, a gente vai saber quem são os candidatos e vai ficar um cenário um pouco menos complexo. E Solange, só para terminar agora de verdade, prometo ser a última. O que um gringo pergunta a uma pessoa como você que tem essa ponte com os grandes gestores estrangeiros? Qual que é a curiosidade sobre as eleições de 2026 que os estrangeiros têm hoje? Que tipo de pergunta chega à tua caixa de e-mail ou nas suas conversas com os clientes do BS pelo mundo? Sim, a gente discute muito o cenário, né, caso você tenha continuidade desse governo, o que tipos de medidas poderiam ser propostas para trazer a âncora fiscal de volta, né, porque eu acho que está muito claro, inclusive o próprio governo deixa isso nos seus documentos, de que 2027 o arcabouço do jeito que está não fica porque paralisa o país, teria que ter despesas discricionárias em níveis até em alguns cenários negativo, o que não vai acontecer. Então, o que seria um segundo mandato desse atual governo em termos de política, se existe alguma sinalização a respeito disso? E, de outro lado, se uma oposição ganhar, qual o grau de apoio no Congresso e se essa oposição viria com essa agenda por desejo próprio ou por entendimento de que a economia poderia entrar em colapso se não acontecer as reformas, né? Porque o mercado é muito um pouco engraçado, apesar de não acho que essa não é a melhor palavra, mas a gente está falando o tempo todo aqui de reforma, crise fiscal, é necessário aprovar um novo teto, desvincular o salário mínimo. Dito isso, o câmbio está bastante tranquilo, a bolsa está na máxima e os juros estão caindo, né? Mas não os juros longos, mas mais os juros curtos. Então, qual é a urgência que existe no Brasil para se fazer reformas? Acho que essa pergunta é importante. Será que um próximo governo, seja lá quem for agora, oposição ou governo atual, vai entender essa necessidade sem a urgência do mercado, que é ter um câmbio bem desvalorizado, o Banco Central subindo os juros e uma bolsa derretendo, vai ser preventivo ou ou vai agir depois? Acho que isso é um questionamento importante. Isso é um assunto absolutamente interessantíssimo, porque nunca esta preocupação foi deixada de lado,
por especialistas como a Solange. O mercado financeiro sempre deixou muito claro essa preocupação, ela é latente, e a gente está diante de um muro, que é 2027, quando haverá o colapso do orçamento sem nenhum espaço para despesas discricionárias. Será que os 15% de Selic, Solange, hoje acabam servindo como um calmante? Fala assim, espera um pouquinho que esse assunto vai ser resolvido daqui a alguns meses. Exato, os 15% compram a paciência dos investidores, seja de Perfeito. gringo ou doméstico, né? Porque, na verdade, a nossa dívida pública é financiada pelos brasileiros. Uhum. Então, esses 15% estão comprando um tempo. Só que é o que eu digo, 15% é completamente insustentável. Se a gente for pagar 15% por muito tempo, e esse 15% significa hoje também uma taxa de juros de médio e longo prazo real de 7,5%, uma economia que cresce perto de 2%, isso não existe como um cenário que vai se sustentar por muito tempo. Acho até que não se sustenta por mais de um ano. Então, eu sempre respondo, se não houver urgência, por bem vai haver por mal, né? Se as reformas não forem feitas ou não forem propostas logo, de cara na próxima administração, a economia, eu não tenho dúvida que vai entrar numa desaceleração muito forte e junto com uma aceleração inflacionária muito forte. Então, vai caber ao próximo governo escolher se vai fazer antes um cenário mais tranquilo ou se vai esperar a crise. E a crise sempre traz a necessidade de um ajuste maior, né? Porque é muito, muito difícil quando você tem projeção de economia desacelerando, inflação alta, a dinâmica da dívida também não fica nem um pouco legal, fica até bem pior. Solange Surur, colunista do CNN Money, obrigado pela conversa. Ótimo fim de semana, Solange. Obrigada para você também. Um beijo.